Salve, salve pessoal, estamos de volta para trabalharmos o tema da ADI por omissão e vamos aprofundar no estudo dos efeitos da decisão final dessa ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, vamos lá então trabalhar o tema. São três teorias basicamente que tentam mostrar as formas de atuação, das formas de funcionar a decisão final da ADI por omissão. Primeira teoria é a teoria não concretista. Na teoria não concretista, o Supremo Tribunal Federal, ele declara a existência da norma. O Supremo Tribunal Federal, ele reconhece a mora e também notifica o poder competente. Só que para por aí, ele não concretiza. Então, eventual omissão inconstitucional do Poder Legislativo, só existe a declaração da existência da mora. O que é declarar a existência da mora? Quer dizer que existe uma omissão inconstitucional. Ele declara a existência da mora e notifica o respectivo poder competente, nosso exemplo, o Poder Legislativo, e para por aí, ponto final. Na teoria concretista, nós já avançamos, porque nós temos aqui a efetiva concretização do direito. Só que a teoria concretista ela pode se dar de duas formas, concretista intermediária e concretista direta. Na concretista intermediária, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele, declara a existência da mora, ou seja, existe uma omissão inconstitucional. Ele notifica o poder competente. Por ser intermediária, ele vai fixar um prazo para a correção da omissão. Ele vai falar, Poder Legislativo, você tem 2 anos para suprir a omissão inconstitucional e criar a regulamentação. Só que ele não fica até esse momento no qual eu tenho a fixação do prazo, mas eu não tenho a concreção desse direito, eu tenho simplesmente a teoria não concretista com mero prazo. Só que a teoria não concretista com mero prazo. Só que aqui, na concretista intermediária, além do prazo, eu vou ter a fixação do exercício do direito pleiteado. Tá? Na teoria concretista direta, eu vou seguir o mesmo passo a passo. Eu vou ter, a declaração da omissão inconstitucional, existe a mora. Eu vou ter, 2, a notificação do poder competente. Só que, diferentemente do anterior, da concretista intermediária, eu não terei aqui a fixação de um prazo para a correção da omissão, mas terei diretamente a fixação do exercício do direito pleiteado. Né? A existência desse prazo diz respeito somente à teoria concretista intermediária. Vamos lá então, pessoal. Vamos seguir? E vamos entender agora a evolução do tema no Supremo Tribunal Federal. Observem o seguinte, em qualquer dos cenários que nós vamos trabalhar, o efeito sempre será erga omnes e ex tunc, essa é a regra geral sobre o tema. Tá? Momento 1. Momento 1 é aquele momento logo após a promulgação da Constituição de 1988 e que vai aproximadamente até 2007. Aqui nós temos uma penca de julgados do STF adotando a teoria não concretista. O STF, então, ele notifica o poder competente e declara a omissão constitucional. Ponto. Momento 2. Eu tenho aqui de 2007 até nós vamos ver em que momento que é na sequência, de 2007 em diante. Por quê? O STF continuou aqui com a teoria não concretista. Mas aqui, nesse momento, ele começou a fixar para o Poder Legislativo um prazo para a criação da norma regulamentadora. Eu comecei a ter um prazo aqui, só que
o descumprimento desse prazo estabelecido não traria qualquer tipo de não trouxe naquele momento qualquer tipo de problema para o poder legislativo. E mais do que isso, não existia, apesar da desobediência do prazo, qualquer fixação do direito de como ele seria exercido. Então, a existência desse prazo em nada se distanciou daquilo que já existia em relação à teoria não concretista presente até então. Veio então o momento 3. O momento 3 teve como momento inicial a ADI 15 e um passo importante também. Então nós temos aqui em 2018 a ADI 15 e também um outro passo em 2019 na segunda ação julgada relativa a essa evolução jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria concretista. Ah, professor, concretista intermediária ou geral? No primeiro momento, nós tínhamos aqui em 2018 a concretista intermediária, no qual foi dado um prazo para o Poder Legislativo. Só que em 2019, uma nova evolução sobre o tema, ela já foi direta. Então, o STF hoje adota uma teoria concretista, que ela pode ser direta ou intermediária, a depender do caso concreto no qual é analisado, e muito decorrente da Lei 13.300, que regulamentou o tema do mandado de junção e trouxe também para o mandado de junção uma caracterização do exercício da teoria concretista. E isso agora também está presente, jurisprudencialmente falando, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Seguindo, isso que nós estamos trabalhando diz respeito a poder, né? No caso aqui, poder legislativo, poder executivo, porque em se tratando de órgão administrativo, o artigo 12H, cuja leitura obrigatória, ele já trabalhava, inclusive por determinação constitucional, já que o 12H é basicamente uma repetição do dispositivo constitucional relativo ao tema, já trabalhava desde o início com uma posição aqui concretista no sentido de determinação de criação da norma regulamentadora, tá? Então, 12H aqui de leitura obrigatória para vocês. Superada toda essa questão envolvendo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós temos um último ponto. Admite-se fungibilidade entre a ADI, ação direta de inconstitucionalidade geral, que é aquela que nós vimos, e a ADI por omissão. Pessoal, o tema teve várias evoluções, né? E atualmente é sim admitida a fungibilidade. Inclusive, hoje o STF tem possibilidade de admissão de fungibilidade entre todas as ações do controle concentrado, né? Separando aí a ação direta interventiva, a ADI interventiva, mas todas as outras, a ADI, a DC, a ADI por omissão, a DPF, existe uma natural fungibilidade entre elas, tá? Seguindo então, e eu falei com vocês lá no início, quando a gente começou a trabalhar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que eu ia trabalhar junto dela o mandado de injunção, porque são temas muito parecidos, como a gente vai ver agora na sequência. O mandado de injunção ele é regulamentado no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Primeiro ponto que você tem que ter isso em mente, que vai ser um ponto que vai, sobre o qual todo o tema, todo o nosso bate-papo vai desenrolar, é saber se se trata de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. E aqui a gente relembra um ponto que nós estudamos anteriormente. Só é controle concentrado de constitucionalidade as ações diretas
ADI, seja por ação, seja por omissão, a ADC e a ADPF. Então, mandado de injunção se apresenta como controle difuso. E controle difuso, quando a gente pensa em controle difuso, a gente pensa em processo subjetivo. Aqui nós falamos em processo objetivo, com análise da lei em tese. Aqui eu estou diante de um caso concreto, com partes, com questões fáticas a serem trabalhadas, né? Então tem toda uma diferença de relação entre as duas propostas. Seguindo. Objeto do mandado de injunção. Como eu falei agora há pouco com vocês, diz respeito a direito subjetivo do impletante, porque é um processo, vale sempre a pena repetir, subjetivo. Estamos diante de um caso concreto, com partes, uma lide, um litígio, tá? E ele diz respeito a exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Só que dizem respeito não só a essas normas, mas quando elas se apresentarem como normas constitucionais de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada. Tema que nós já vimos quando nós estudamos agora a ADI por omissão. Tá? Seguindo, o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando também existir simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso consta do MI 542. Então, o objeto do mandado de injunção, ele é amplo, bem mais amplo do que a de por omissão, mas ela é vinculada a um caso concreto. Eu não posso simplesmente questionar lei em tese, porque por causa de um direito que eu posso vir a ter. Não é assim que funciona, é um direito que eu tenho, que eu preciso de usufruir dele agora, mas não está regulamentado, não é um direito pró futuro, entendeu? Diante de uma norma constitucional de eficácia limitada e no qual existe um dever estatal de emanar normas legais. Seguindo, legitimidade. O tema, vou deixar aqui a referência para vocês em relação à legislação, para vocês lerem. Eu vou tratar aqui dos principais pontos relativos ao tema. A legitimidade ativa individual, ela é regulamentada no artigo 3º. E aqui existe um debate doutrinário sobre a possibilidade de órgão público deflagrar, né, um mandado de injunção. E nós temos precedentes sobre o tema, que é o MI 725, né? Então, jurisprudencialmente, sim, é aceito. A legitimidade ativa coletiva, ela é legitimada ela é regulamentada pelo artigo 12. Tem tudo ali que você precisa saber. É importantíssima para fins de concurso a leitura da legislação de regência do tema. Tá? A legitimidade passiva, também no artigo 3º da mencionada lei. Vamos à competência. Observe o seguinte, a competência ela é ampla, todos os tribunais. Aí vai depender muito da autoridade que vai regulamentar o seu cabimento, tá? Então, isso tudo já consta das normas constitucionais. É a autoridade passiva, a legitimidade passiva, que vai determinar a competência, o órgão que vai determinar a essa autoridade a regulamentação relativa ao tema. Beleza? Seguindo, desculpa, aqui não é a legitimidade, aqui é o procedimento. O procedimento é muito simples. Montei esse esqueminha aí para vocês para ter uma visão geral sobre o tema regulamentado na lei. Tudo se inicia com a petição inicial, né? Que ela pode ser recebida ou indeferida. Uma vez recebida,
nós teremos a notificação do legitimado passivo, né? E ele então terá o quê? 10 dias para prestar a informação, né? E ainda será necessário em relação não só o legitimado passivo, mas também o seu órgão de representação judicial. Se for o Estado, por exemplo, então você vai ter que dar ciência também à Procuradoria-Geral do Estado. Se ela for indeferida nos termos do artigo 6º, então estamos diante de uma impetração manifestamente incabível ou manifestamente improcedente, e dessa decisão cabe sim agravo do prazo de 5 dias. Então nós teremos aqui na sequência, após toda essa questão relativa à petição inicial, nós então teremos o prazo para o MP se pronunciar no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7º. Vai então concluso para despacho, e então nós teremos então a decisão final. A decisão, ela sempre, sem exceção, ela vai, em caso de procedência, reconhecer a mora legislativa. Estamos falando aqui de uma omissão inconstitucional. Omissão inconstitucional. Vamos agora tratar de forma mais aprofundada do tema que é mais questionado em sede de concurso público. No último, inclusive, últimos concursos, tanto da magistratura quanto para delegado de polícia, não bastava saber a regulamentação atual sobre o tema. Você deveria dominar a evolução histórica para poder acertar a questão. Vamos lá então, efeitos da decisão final agora no âmbito do mandado de injunção. Momento 1. Pessoal, o momento 1, aqui eu posso citar como exemplo, só pegar aqui com vocês o MI 585. No primeiro momento, nós temos a adoção pelo Supremo Tribunal Federal da teoria não concretista. Observe um detalhe, até para facilitar o aprendizado e até a memorização. A evolução histórica do mandado de injunção trabalha, junto com as devidas peculiaridades que nós vamos ver agora, mas ele trabalha muito próximo com a evolução histórica da ADI por omissão. Então, estudar os dois de forma mais próxima facilita até o aprendizado. Teoria não concretista. Quando eu falo em teoria não concretista, quer dizer que eu vou ter o que? A declaração da mora, ou seja, a omissão inconstitucional. Mas eu terei também a notificação do poder. E nada além disso. Eu não tenho a concretização do direito que está sendo pleiteado. Seguindo, momento 2. O momento 2, ele acontece no ano de 2007, no mesmo momento, portanto, da evolução, de uma pequena evolução que aconteceu em relação à ADI por omissão. Em 2007, eu tenho inicialmente a posição concretista direta individual. Por exemplo, pegando aqui com vocês o MI 721. MI 721, posição concretista direta individual. Nesse momento, o que o STF então passa a fazer? Ele, declara a omissão da mora, omissão inconstitucional. Declara a mora, omissão inconstitucional. Ele, 2, notifica o poder. Mas aqui, considerando o paralelo com o vídeo anterior, existe uma posição concretista que ela é direta. Então, eu não tenho aqui, neste momento, a fixação do prazo, mas sim a concretização do direito. Só que aqui a concretização desse direito, ele é individual, ele é com efeito
partes. Observe o seguinte, isso ocorreu em 2007. Alguns meses depois, após a tomada da decisão, vem então o mandado de injunção 670. No mandado de injunção 670, eu tenho igualmente a declaração da mora, eu tenho a notificação do poder, eu não tenho nenhuma fixação de prazo, já que aqui a produção é concretista, ela é direta, mas eu tenho aqui a concretização do direito, só que aqui em caráter geral. Aqui eu falo efetivamente em eficácia erga omnes. O exemplo aqui é o direito de greve dos servidores públicos. Só uma observação, direito de greve de todos os servidores públicos, regulamentado então no âmbito desse mandado de injunção, com uma exceção. Não tem esse direito as polícias, né? Qualquer órgão do artigo 144 da Constituição não lhe é dado o direito de greve, apesar desse mandado de injunção. Então nós evoluímos para um terceiro momento, que é a publicação da Lei 13.300. Aqui, a regra geral, de acordo com Pedro Lenz, a doutrina, foi a adoção da posição concretista intermediária. Por que aqui intermediária? Porque eu declaro a mora, a omissão inconstitucional, eu notifico o poder, mas é que eu fixo um prazo para sanar a omissão inconstitucional. E só então é que existe o quê? A concretização do direito. Só que uma observação importantíssima para vocês. E aqui a leitura da lei ela é muito obrigatória. Por quê? Apesar de essa ser a regra geral, a lei possibilita a adoção da teoria não concretista, a lei possibilita a adoção da posição concretista direta, em caráter, tudo isso em caráter individual, ou em caráter geral, em caráter ultra partes, inclusive, né, para determinada categoria profissional, por exemplo. Então a lei, ela regulamentou o tema e ampliou muito o poder a ser dado por efeito da decisão final. Beleza? Então, fica aqui a minha observação. E para você que é aluno da Escola do Ministério Público, vou disponibilizar um material suplementar, tá? Sobre o tema, para dar um novo olhar. Caso você que esteja aí acompanhando e também queira esse material, me avise, que é um material complementar, exatamente aprofundando esse ponto específico do nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? Vamos então agora ao nosso último ponto deste vídeo. Fungibilidade entre adi por omissão e mandado de injunção. Antes de responder propriamente essa questão, eu acho que tem um ponto que a gente pode trabalhar para vocês entenderem a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A adi por omissão, ela é um processo, a adi por omissão é um processo objetivo. O mandado de injunção é um processo subjetivo. Aqui eu falo em partes. Como nós vimos na ADI, eu não falo em parte, mas em legitimado. Aqui ele age em nome de interesse público. Aqui ele vai trabalhar no interesse privado, do interesse dele. Aqui eu analiso a lei em tese. No mandado de injunção eu não analiso lei em tese, mas o caso concreto. Observem que eu tenho muitas distinções entre as duas ações, de modo que eu volto à pergunta agora: é possível fungibilidade entre adi por omissão e mandado de injunção? Impossível, porque a estrutura das duas são completamente diferentes. Isso foi trabalhado, por exemplo, no mandado de injunção QO 395. Não é possível falarmos em fungibilidade entre as duas ações, porque a estrutura das duas
é impossível de dialogar, até porque o mandado de injunção, qualquer pessoa pode deflagrar o procedimento, e a de por omissão nós temos um rol extremamente taxativo de legitimados, né? Essa fungibilidade, portanto, ampliaria o rol dos legitimados para a de por omissão. Então é impossível falarmos em fungibilidade entre essas duas ações, diferentemente do que acontece entre as demais ações do controle concentrado de constitucionalidade, como nós vimos agora há pouco. Pessoal, finalizamos aqui mandado de injunção e todo o estudo relativo à omissão inconstitucional e essa síndrome que essas normas de eficácia limitada podem ser dotadas em razão da inexistência da legislação relativa à sua eficácia social. Beleza? Paramos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.